Nessa manhã a gente vai fazer um sermão um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir nos nossos encontros dominicais, tá? Hoje a gente vai caminhar com um sermão que dentro da estrutura homilética a gente chama sermão em tópico. É bem diferente, todo domingo aqui a gente prega expositivamente, mas eu decidi fazer um sermão um pouco diferente hoje, no último sermão no ano, por uma razão profundamente pastoral, né? Em primeiro lugar, porque eu vou compartilhar com vocês algo que não vem de um impulso momentâneo, mas de uma obra que há anos vem transformando a minha vida, chamada Os 5 Votos para Obter o Poder Espiritual, do A.W. Tozer. Essa obra é muito pequenininha, tá? Tem cerca de menos de 40 páginas, mas ela tem uma profundidade e um impacto espiritual na vida daqueles que leem essa obra de uma forma muito demasiada. Eu leio essa obra quase que anualmente, e às vezes até 2 vezes no ano, há mais de 9 anos, entre 9 e 10 anos. Então, tem 30 e poucas páginas, é um livretinho, que é o esboço de um sermão do Tozer, que acharam e publicaram. E é profundamente impactante. O segundo motivo pelo qual eu vou compartilhar isso com vocês é porque a gente está no fim do ano, né? Então, é bem comum no fim do ano a gente começar a refletir sobre tudo que a gente construiu durante o ano inteiro, né? Eu não sei vocês, mas geralmente no fim do ano eu passo a olhar um pouquinho para trás e perceber tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu não fiz e como eu conduzi a minha vida. Assim como é extremamente comum no fim de cada ano a gente começar a ver uma série de conteúdos sobre como fazer um 2026 melhor, 5 passos para ser mais produtivo no próximo ano, 6 passos para realizar seus sonhos e planos e etc. Então, no feed de vocês, assim como no YouTube, se vocês acompanham, deve estar aparecendo esse bando de conteúdo. É bem comum também, nessa fase do ano que a gente está, a gente começar a fazer as nossas resoluções ou metas para o próximo ano, certo? É bem comum isso acontecer. Eu não sei se você já fez suas metas, suas resoluções para os próximos anos, mas é muito importante, tá? Tem pessoas que descartam esse tipo de coisa, esse tipo de planejamento, e eu acho uma besteira sem precedentes, tá? O John Maxwell, ele fala num livro de liderança que muitas pessoas não planejam falhar, mas falham por não se planejar. Então, ter metas, ter propósitos é muito importante, mas também é muito importante ter disciplina e consistência para colocá-las em prática. Só que é bem comum nesses processos de metas para o próximo ano, a gente dividir nossa vida, por exemplo, naquilo que a gente quer fisicamente. Eu quero perder tantos quilos por mês, tantos no ano. É profissional, eu quero, sei lá, aumentar até mais uma loja lá no camelódromo. Eu quero expandir, atender mais 2 clientes. Eu quero conseguir 4 clientes fixos. A gente começa a pensar em metas que vão nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. É bem comum, quando a gente está dividindo as metas da nossa vida, a gente ou esquecer ou deixar em último caso, por exemplo, metas espirituais, né? A não ser aquela meta de crente anual, tipo ler a Bíblia toda no ano de 2026, que as pessoas falham miseravelmente quando chegam em Deuteronômio, né? Então elas leem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, quando chega em Deuteronômio já cansaram, né? E esquecem e vão deixar a quem essa? E esse ano a minha meta é que esse sermão ele ajude vocês a pensar em questões que vão ajudar a vida espiritual de vocês de forma prática, né? Então é muito importante você ter essas metas e também ter votos espirituais. Esses votos espirituais, eles não funcionam só para o ano de 2026, eles são compromissos públicos que hoje eu vou estar passando para vocês, que eu tenho comigo mesmo e que eu carrego comigo há mais de 9 anos e que se tornaram máximas, compromissos pessoais que eu levo para a minha vida inteira. Enquanto vocês caminharem comigo, vocês vão escutar eu indicar várias obras. Essa é uma delas, tipo essa, Peregrino, o Discípulo Radical, que eu estou estudando com os homens. E é quase que obrigatório você ler isso, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, beleza? Então que Deus nos conduza nessa manhã com mansidão e clareza para a gente refletirmos com bastante sobriedade e esperança e humildade quanto a esses votos. Amém? Por que fazer votos é importante, né? Algumas pessoas dentro da igreja, a gente tem um público bem rachado quanto a essa questão, bem polarizado. Por um lado, a gente tem as pessoas que fazem voto espiritual de tudo e até usam isso como uma espécie de barganha para Deus. Tipo assim, Senhor, se você me dá aquela coisa que eu estou te pedindo, eu fico 3 semanas sem comer carne, sabe? Ficam fazendo votos, tipo uma espécie de barganha. Deus, se você me dá, eu faço isso, etc. E tem as pessoas que falam, não precisa fazer voto. Olham os votos com certo tipo de desconfiança.
estranheza. Então é sempre 880, né? A gente tem aquele que faz voto para tudo, para meio que barganhar com Deus, e a gente tem aquele que faz voto nenhum. Então a gente fica rachado. E qual que é o ponto certo, né? Qual que é o equilíbrio entre isso? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que na Bíblia existem muitos homens e mulheres de Deus que faziam votos espirituais, que faziam promessas ao Senhor. E a gente percebe que Deus faz isso com o seu povo na Bíblia o tempo inteiro, criando votos, promessas e aquilo que a gente chama de alianças. Né? Então, por exemplo, Salmos 56, que eu pedi para vocês abrirem, verso 12. Vamos ler juntos? O salmista diz bem assim: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, e render-te-ei ação de graça. Certo? O que o salmista mostra aqui pra gente? Ele não mostra nenhum tipo de resistência com essa prática, não. Pelo contrário, ele nos mostra que ele faz com muita clareza e com muito temor. Ou seja, esses salmos, ele apronta para a ideia de que votos, quando feitos com sinceridade e reverência, são válidos e apontam para uma resposta cristã amorosa à graça recebida. Qual que é a visão do salmista? Eu fiz votos com o Senhor e os manterei. Ou seja, tudo aquilo que eu prometi ao Senhor, eu cumprirei. Certo? E ainda renderei graças ao Senhor. Ou seja, ele cumprirá todas as alianças que ele fez com o Senhor e glorificará ele e renderá graças ao Senhor em todo esse processo. Então esse é o desafio para as nossas vidas. Que a gente tenha votos espirituais com Deus, compromissos pessoais que nós fazemos com o Senhor, ao qual nós colocaremos toda a nossa vida em serviço debaixo desse comprometimento. A nossa vida é feita de votos, né? Quando a gente vai casar, a gente faz votos, né? E é bem bonito hoje em dia, as pessoas filmam, escrevem textos, são compromissos que elas estão fazendo e depois elas sacramentam aquilo através de uma aliança. Então é muito importante ter em sua vida de devoção votos feitos seus para com Deus. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Então, se você realmente está preocupado com uma vida com crescimento espiritual, se você é alguém que busca ser mais parecido com Jesus, quer mais de Deus, você precisa de um reavivamento espiritual. A gente deve falar mais sobre isso na igreja, ano que vem eu vou falar mais sobre isso, sobre reavivamento, sobre santidade, que é esse ímpeto que existe no coração do crente de ter seus afetos transformados pelo Espírito Santo, que o leva a buscar a Deus, que leva a ele a querer mais de Deus. Não é um crente que simplesmente ora agradecendo pelo alimento, não é um crente que simplesmente ora quando dá um BO, tipo assim, Deus me salva. É alguém que ora porque quer conhecer a Deus, ora porque quer ouvir a voz de Deus e faz isso em uma vida de oração e leitura das Escrituras. A gente precisa buscar isso. A fé cristã é marcada por uma busca do povo de Deus até Deus. E ela também é marcada por uma revelação onde Deus se derrama e fala com o seu povo. Segunda Crônicas vai nos ensinar que o seu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Crônicas também vai nos ensinar que os olhos de Deus passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja, Deus quer falar conosco. Ele quer se revelar. Por isso a gente tem que buscar o Senhor. Deus tem muito mais desejo em se revelar para você do que você em buscá-lo. Então busque a Deus. Peça para Ele falar o seu coração. Não tem uma vida espiritual morta, sabe? Busque a presença de Deus. Isso é muito importante. Amém? Qual que é o primeiro voto do Tozer? Trate seriamente o pecado. Se você puder anotar aí no seu bloquinho de notas, sei lá, no seu... É melhor anotar porque você esquece. Trate seriamente o seu pecado. Meus irmãos, o pecado nunca deixou de existir, tá bom? Ele apenas muda de roupa segundo a ocasião que é melhor. Sabe aquela pessoa que ela muda segundo a ocasião? É assim que o pecado foi se transformando na humanidade. Mas ele nunca deixou de existir. A diferença é que nos dias atuais onde nós vivemos, o pecado ele foi gourmetizado, sofisticado e cuidadosamente repaginado. O pecado ganhou novos nomes, o pecado ganhou novas narrativas, novas perspectivas, novas embalagens. Contudo, ele continua sendo a mesma coisa, pecado. Inimigo das nossas almas. Por mais que as pessoas olhem para o pecado no século XXI e chamam de qualquer outra coisa, nós, cristãos, chamamos pecado de pecado. Dentro da igreja, nós chamamos pecado de pecado.
Então, esse é o diagnóstico. O pecado sempre existiu, o pecado está dentro do coração humano. Você não é pecador porque peca. Pelo contrário, você peca porque é pecador. Pecado é a nossa natureza. Lutero diz, pecador meu nome, pecador meu sobrenome. Desde o ventre da nossa mãe. Desde uma criança que vai crescendo, a gente vê o pecado claramente na vida dela. Quando elas são egoístas, quando elas não querem dividir, ou seja, o pecado nasce. É uma condição humana, certo? Por isso, a gente está exposto em um mundo que a Bíblia fala que jaz do maligno. A Bíblia diz que o Deus, em letra minúscula, desse século, Satanás, tem cegado o entendimento de muitos. A gente vive num mundo cego, surdo e mudo para a voz de Deus. A gente vive num mundo onde o pecado se normalizou. E é bem interessante que em todos os ambientes onde nós estamos inseridos, o pecado é normal. Em todos os ambientes onde nós estamos inseridos, algumas coisas que as Escrituras dizem é maldito, anátema, é normal. No trabalho, na escola, na universidade, mentira é normal. Trair é normal. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é ruim, as pessoas dizem, calma, não seja tão radical. Não é tão ruim assim. A grande questão é que dentro do nosso cotidiano, essas coisas elas vão se inserindo nas nossas vidas e se a gente não tomar muito cuidado como cristãos, a gente passa a adoecer por causa desse ambiente ao qual nós estamos inseridos. É muito fácil nós, como cristãos, nos tornarmos fumantes passivos. O que é o fumante passivo? É aquele que talvez nunca acendeu um cigarro na vida e colocou na boca, mas ele está doente porque ele vive um ambiente onde ele respira o tempo inteiro a fumaça do outro. Esse é o fumante passivo. E é muito fácil, como cristão, a gente começar a adoecer igualzinho um fumante passivo, por estar no meio desse mundo, receber tanta fumaça na cara, tanta fumaça de pendrive, tanta fumaça de cigarro, de pecado, e que aquilo vai estragando a nossa vida. E facilmente a gente vai adoecendo sem nem perceber. Faz sentido isso que eu estou querendo dizer? Não é preciso, irmãos, praticar um pecado ativamente para que ele cause danos nas nossas vidas. Às vezes, só por estar em um ambiente onde o pecado é praticado deliberadamente, você acaba se dando mal. Por exemplo, você pode pegar uma carona com um pessoal que bebeu um monte e por causa do pecado dele, você sofreu um acidente e arrebentar com a sua vida. Ou seja, às vezes só estar em um espaço, em um ambiente errado, você acaba se dando mal. Não basta só ser exposto, respirar aquela fumaça, ouvir aquilo que deveria ser rejeitado, tomar lado sem discernimento. A gente passa a rir daquilo que ofende a Deus, normalmente, né? Entende? Existem coisas no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, que são completamente malignos, são completamente longe da vontade de Deus. Existem piadinhas de quinta série de homens que não são engraçadas aos olhos de Deus. Pelo contrário, tiram fúria do seu coração. A gente passa a tolerar algumas coisas que antigamente nos causava espanto, né? Por exemplo, algumas pessoas quando se falava, por exemplo, de coisas que a Bíblia diz que Deus odeia, como divórcio, relações que a Bíblia diz que não são certas, algumas pessoas olhavam aquilo e falavam, não, realmente não é interessante, mas elas passam a viver num ambiente onde é tão normal, que ela fala, veja bem, acho que não é tão ruim assim, a gente passa a relativizar algumas coisas por causa do pecado, porque todo mundo está relativizando e a gente começa a pegar gosto daquilo ali, é igual um chuchu, né? Dizem que chuchu não tem gosto de nada, o que tu coloca ali na comida, ele pega o gosto, assim alguns crentes eles vão se tornando. Isso vai fazendo com que a nossa consciência vai se cauterizando para as verdades do Evangelho, que é aquilo que as Escrituras dizem. E o nosso coração passa a perder sensibilidade. Então aquilo que nos causava espanto e nos levava à intercessão, por exemplo, lá no meu trabalho eu tenho uma pessoa que é tão promíscua, que aquilo me causa tanto espanto, que toda vez que ela começa a jogar todas aquelas coisas sobre sua vida promíscua, eu fico com tanta misericórdia dela que eu oro por ela. Eu peço para que o Senhor me dê as estratégias necessárias para que eu pregue o Evangelho para ela, ela entenda o poço de lama que ela está vivendo e se arrependa. Mas não, ficou tão normal, eu já comecei a achar engraçado algumas coisinhas que ela fala, sabe? Que eu passo a olhar aquilo como normal e automaticamente aquela pessoa está indo de ladeira abaixo de tobogã para o inferno e eu estou aqui, eu sou salvo, mas está tudo bem. Mas quando pelo contrário, em vez de eu estender a mão e falar, ei, Cristo pode transformar a sua vida, eu passo a achar aquelas coisas normais. Então, qual que é o chamado de Deus para as nossas vidas no meio dessa geração? É literalmente levar o pecado a sério. Irmãos, a gente precisa dar nome aos nossos pecados. E esse é o grande trunfo desse primeiro voto do Tozer. Irmãos,
Na nossa sociedade, as pessoas dão títulos mais suaves para o pecado, as pessoas dão termos mais técnicos, explicações mais sensíveis, mas dificilmente elas dão um nome para o pecado delas, tal qual ele realmente é. Em nossos dias, não se fala mais com naturalidade sobre os pecados nos púlpitos das igrejas. Por quê? Porque isso é pesado demais, desconfortável, né? Você sai da sua casa para ir lá na igreja ouvir as pessoas falarem que você é pecador, que você tem que abandonar ele. Então as pessoas preferem procurar uma igreja onde o cara vai falar 5 chaves para destravar emocionalmente. Quando na verdade a Bíblia é a boa nova, o Evangelho é a boa nova, mas que começa com uma péssima notícia. O homem pecou, o homem fracassou, ele necessita de um Salvador. Por isso que Cristo é enviado. Ou seja, irmãos, olhar para a Bíblia é olhar para um espelho que reflete todas as nossas imperfeições. Olhar para as Escrituras é olhar para dentro do meu coração e perceber o quanto eu necessito de Deus, o quanto eu sou pecador, enquanto por graça eu sou amado. Então, tratar com seriedade o pecado talvez seja o primeiro passo para compreender a gravidade dele, se arrepender e abandoná-lo. Certo? Faz sentido? À luz das Escrituras, irmãos, a gente tem que ser muito claro sobre o que é o pecado, tá bom? Vou deixar bem claro aqui para vocês, presta bastante atenção. Pecado é uma rebelião contra Deus. É a disposição no coração humano de viver de forma autônoma, destronar Deus do lugar onde só Ele deveria estar e colocar as nossas vontades, os nossos desejos egoístas. Esse é o problema do pecado, irmãos. Não se trata de um errinho aqui, outro acolá. Se fosse assim, seria muito fácil. Lembra do sermão Anatomia de uma Queda? Quando Adão e Eva comem do fruto, eles não estão só comendo uma frutinha, veja bem, que mal tem nisso? Não, eles estão dizendo a Deus, eu quero tomar o seu lugar, eu quero ser como você é e decidir de forma autônoma. Esse é o problema do pecado, meus irmãos. Por isso que como igreja, como comunidade de fé, nós devemos confrontar o pecado, nós devemos olhar na cara das pessoas e chamá-las ao arrependimento. A igreja é, diferente do mundo, um lugar, presta atenção, tanto na igreja quanto no mundo existem o mesmo tipo de gente, pecadores. A diferença é que aqui estão os pecadores redimidos, que têm consciência de suas imperfeições e as colocam diante de Deus e imploram sua graça para ser transformados, e lá fora as pessoas vivem normalmente. Diante do Evangelho, irmãos, existem apenas 2 grupos de pessoas, filhos de Deus e inimigos de Deus. A Bíblia fala que ou você é um filho de Deus, salvo pelo Espírito Santo, ou você é um inimigo de Deus. E o pecado cegou tanto o entendimento das pessoas que nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas acham que elas não pecam. Onde elas olham seus pequenos pecados, elas acham, em comparação com os outros, e acham que por o seu pecado ser um pouquinho menorzinho, elas têm um tipo de graça maior. Você pode ver as pessoas lá fora, elas olham e falam, não vou para a igreja porque lá está cheio de gente falha, cheio de gente assim, como se ela fosse a pessoa que não falhasse, a melhor pessoa do mundo, etc. Em vez dela se colocar em humildade e falar, não, é lá que eu tenho que estar mesmo, porque eu sou um pecador, eu preciso reconhecer o Evangelho, ela sempre se coloca num lugar onde de alguma forma ela tem um tipo de moral maior. É isso que o pecado faz conosco. Uma das maiores formas que o pecado afetou a nossa sociedade é que todo mundo acha que está de boa com Deus, já viu? Todo mundo acha que está tranquilo com Deus. Você olha para a pessoa, ela está vivendo uma vida completamente contrária àquilo que Deus diz e ela acha que ela está de boa. Ela acha que ela está tranquilo, ela acha que, tipo assim, eu e Deus somos best friends. Eu e Ele conversamos. Gente, é assim. Você viu na internet? As pessoas, elas postam, como é que fala? Elas vivem uma vida totalmente contrária ao Senhor, aí elas postam um texto bíblico lá, que aquele texto bíblico que é quase que uma afirmação na cabeça dela, positiva para ela mesma. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Entende? Ela tira o texto de contexto e ela usa como se fosse um amuleto, tipo, Deus me protege. Salmos 91 para todo qualquer canto. Salmos 23 para todo qualquer canto, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ela não entende que aquele texto fala de um pastor que está cuidando das suas ovelhas. Ou seja, quem não é ovelha dele não tem os benefícios de ser cuidado por aquele pastor. Então são coisas muito básicas. A favor de Deus para os que são seus, a favor de Deus para aqueles que o buscam, a favor de Deus para aqueles que fazem parte do seu rebanho. O resto é caixão e vela preta. Por isso que o chamado de Deus é: pecadores, arrependam-se.
Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer para vocês? A Bíblia vai nos ensinar em 1 de João 3,4, todo aquele que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O apóstolo Paulo afirma, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3,23. E Efésios 2,1 diz, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Reparem bem, esse texto diz mortos, não diz doentes. Esse texto diz mortos, não diz feridos. Esse texto diz incapazes de obter reconciliação com Deus pelos nossos próprios esforços. Ou seja, irmãos, não adianta relativizar o pecado, não adianta suavizar o pecado. Você não está enganando a Deus, você está enganando a si mesmo, porque o veredito da Bíblia para todo pecador é o mesmo. Morte espiritual, e só pode ser resolvida através de arrependimento, que é um ato de fé mediante a graça de Deus, transformação. Ou seja, você precisa entender aquilo que a Bíblia diz em Mateus 12:30. Sabe palavras de quem? Jesus. Quem não é por mim é contra mim. Ou seja, ou você é filho de Deus, ou como dizia o sertanejo, está na unha do capeta, irmão. Não tem outro jeito, precisa se arrepender. A Bíblia não divide a humanidade entre pessoas boas, pessoas mais ou menos, pessoas ruins e pessoas bem ruins. Então, tipo assim, entende? A Bíblia diz, filho de Deus, inimigo de Deus. Faz sentido? Legal. Não existe meio tempo, irmãos. Não existe amizade com Deus sem reconciliação. Não existe comunhão sem arrependimento e abandono do pecado. Portanto, irmãos, você que está aqui e anotou o seu primeiro voto espiritual, dar nome para o seu pecado, levar o seu pecado a sério, você precisa dar nome ao seu pecado. Você precisa escancarar. Você está me ouvindo? Se você é invejoso, não tenta gourmetizar falando, não, eu tenho um senso de justiça ferida. Você acredita de ouvir isso aí? Eu falo, não sou invejoso, é que eu tenho um senso de justiça ferida. Entendeu? Já fui muito sacaneado, então quando eu vejo alguma coisa injusta, meu coração se entristece. Não, tem invejoso mesmo, não adianta dar outro nome. É tipo aquela pessoa que é a marqueteira do boato, né? Ou seja, fofoqueiro, causador de contenda. Não pode ver alguma coisa da vida dos outros que sai espalhando para todo mundo. Eu sou o marqueteiro do boato. Não, tu é fofoqueiro. E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz em Provérbios 6 que há 6 coisas que Deus não gosta, a 7ª ele abomina, que é quem cria contenda. Se você não pode ver uma história mal contada sobre outras pessoas, que você já sai espalhando para outras pessoas, e tem crente que é tão canalha que fala, não, eu não estou fofocando, tá, João? Eu estou te contando para que a gente ore pelo magrão, entende? Tem gente que é assim, sem vergonha, tenta espiritualizar a fofoca dele. Tu é fofoqueiro, meu irmão, tu precisa se arrepender e pronto. Tem gente que, ela fala bem assim, já viu aquela pessoa briguenta, ranzinza, mal educada? Que ela mal educada, ranzinza, sempre machuca as pessoas. Aí você fala, cara, tu tem que parar de ser desse jeito. A pessoa fala, não vou parar não, eu sou assim mesmo, sou sincera. Não, você não é sincera, você é descontrolado, minha filha. Você tem que se converter. A Bíblia não chama isso de sinceridade, a Bíblia chama isso de falta de domínio próprio. É pecado. A gente fica gourmetizando as coisas. A gente fica gourmetizando as coisas. Você já viu o cara que mente? Aí você fala, cara, tu mente, mano. Aí ele fala, não, cara, só uma mentirinha branca, uma mentirinha light. Calma, todo mundo fala uma mentirinha light, é ou não. Não, a Bíblia fala que quem mente é filho do capeta. Então quando você estiver diante de um mentiroso, fala para ele, e aí, cara, como é que tá teu pai? Ele, meu pai tá bem, não, tô falando Lúcifer, o diabo. Porque é assim que a Bíblia trata o mentiroso. Gente, é difícil tratar 2 tipos de pessoas dentro da igreja, as mais difíceis. O orgulhoso, que ele se opõe a Deus, e, na verdade, Deus se opõe ao orgulhoso, é isso que a Bíblia nos ensina, é muito ruim, quanto mais orgulhoso, mais parecido com Satanás a pessoa se torna, e o mentiroso, por quê? Porque a igreja é um lugar onde estão os filhos de Deus, se o cara é mentiroso, ele é filho do capeta, não vai rolar, tem que mudar a filiação, senão não resolve. É isso, a gente precisa dar nome para o pecado. A grande questão é, qual é o teu pecado? Na sua listinha para 2026, você tem anotado ali quais são as áreas de luta? Quais são suas fraquezas? Quais são suas dificuldades? Para você anotar, escancarar, todos os dias olhar para ela quando você for orar, abrir o seu bloquinho de notas e falar, Jesus, eu preciso da sua ajuda com isso, eu preciso da sua ajuda com aquilo. Você precisa fazer isso, meus irmãos. O segundo voto espiritual que o Tozer diz é não seja dono de coisa alguma. Gente, eu não estou dizendo com isso, anota aí, não seja dono de coisa alguma. Eu não estou dizendo
que não ser dono de coisa alguma é um chamado cristão a ser um franciscano, voto de pobreza. Não, meu irmão, você pode possuir coisas, você pode ter casa, você pode ter carro, tudo, você pode ter uma grana para você servir melhor a família e os seus irmãos, investir no reino de Deus. Deus e Jesus, na Bíblia, nunca condenou o fato de termos bens, profissão e trabalho. Pelo contrário, ele diz que essas coisas são bênção, ruim é ser preguiçoso, tá? O problema não é em possuir coisas, mas em sermos possuídos por elas. Você viu a diferença? Tem gente que não possui as coisas, é possuído por elas. Que o significado daquela pessoa está nas coisas que ela tem. E se um dia ela perder aquilo que ela tem, ela praticamente perdeu tudo. Ela não tem mais sentido na vida, porque ela trocou os valores. Na nossa vida, os nossos bens, as nossas conquistas devem nos servir, não nós servirmos a eles. A nossa identidade cristã não está naquilo que nós temos ou guardamos, está no Deus a quem servimos. Por isso que a Bíblia mostra que o cristão, ele não vive uma vida de tentar buscar sentido em acumular tesouros nessa terra. Pelo contrário, ele acumula tesouros nos céus. Aquilo que ele mais ama é Deus, o reino de Deus e as coisas de Deus. Então ele busca os tesouros eternos. Ou seja, irmãos, o que eu estou falando aqui é toma cuidado com o seu coração. Será que você não está procurando validar quem você é, a sua identidade, sabe no quê? Nas coisas que você tem? Será que você não trabalha tanto, não porque quer dar o melhor para a sua família, mas porque quer suprir uma falta de identidade, um buraco que existe no seu coração, que só pode ser suprido plenamente por Deus, através de bens e outras coisas? Por isso que tantas pessoas conquistam tudo e elas ainda continuam sentindo o mesmo vazio dentro do coração delas, porque aquele vazio não era conquistado por um carro do ano, era conquistado por Deus. Essas pessoas que muitas vezes correm atrás de ter mais, elas não querem ter mais para ter uma vida melhor, elas querem ter mais para abastecer o seu ego obeso e a sua mente anoréxica. Qual que é a resposta cristã para esse problema? É a mordomia cristã. Qual que é a mordomia cristã? É uma doutrina básica da teologia que nos ensina, a partir de 1 Coríntios 4,7, o que você tem que não tenha recebido de Deus. Ou seja, tudo que o cristão tem. Presta bastante atenção aqui. Todos os bens, tudo que você tem de talentos, tudo que você tem de vida é presente de Deus. E você deve administrar, cuidar de tudo isso, como quem um dia prestará contas para o dono, ou seja, Deus. Ou seja, todo o dinheiro, todas as empresas, todos os recursos que Deus tem te dado são dele, devem ser investidos por ele, você está cuidando deles. E um dia você vai apresentá-los a Deus. Ou seja, Deus vai te fazer prosperar. Deus vai derramar mais e mais sobre a sua vida. Só que para isso você precisa entender algo básico, aquele dinheiro é de Deus. Ou seja, ele precisa passar pelo filtro de Deus antes de ser gasto. Esse dinheiro deve ser investido no reino de Deus. Esse dinheiro deve ser investido na qualidade da sua família, na qualidade de vida que você tem. Esse dinheiro deve remunerar generosamente os seus funcionários. Não é para guardar, reter, onde a traça destrói. É para ser utilizado para a glória de Deus. Isso não significa que é para gastar todo o seu dinheiro. Você precisa ser prudente, tá bom? Não adianta ficar gastando de forma imprudente e falando, Deus te pague porque eu estou duro. Não venha botar conta no nome de Deus, é irresponsabilidade sua. Mas esse dinheiro precisa ser administrado como um bom mordomo que um dia vai prestar contas para o dono. Certo? Toma cuidado para você não ficar correndo atrás de uma vida onde você quer ter um carro do ano, coisas tão boas. Sabe, aquele cara que compra o carro do jeito que ele queria e o carro dele é tão bonito, é tão limpinho que nem os filhos podem entrar, nem a esposa pode entrar. O carro só tem espaço para 2 pessoas, ele e o ego gigante dele. Ninguém mais pode entrar naquele carro. Ninguém mais pode sujar, porque é dele. E esse sem vergonha ainda bota um adesivo atrás escrito presente de Deus, mas não dá carona para ninguém porque suja. As coisas do povo de Deus são feitas para serem gastas para a glória de Deus. A sua casa bonita, do jeito que você sonhou, é feita para ser gasta para a glória de Deus. É feita para filhos bagunçarem, é feita para amigos visitarem, é feita para sua família usufruir. Sabe por quê? No teu caixão não vai ter como guardar o seu sofá branquinho. O sofá é feito para que pessoas sentem e comunhão exista. Não adianta nada você ter essas coisas e não usá-las para a glória de Deus. Não adianta nada reter essas coisas. Então, não seja dono de nada. Use as suas coisas como alguém um dia vai prestar contas para Deus. Um dia, quando você chegar, que você olhe para Deus e fala, olha meu sofá, até desbotou de tanta visita que a gente recebeu para a glória de Deus. De crianças, de filhos, a gente usou os nossos bens. Meu carro, pai, quando a igreja precisava de alguma coisa, eu era o primeiro a oferecer. Quando precisava de alguma coisa financeiramente, eu era o primeiro a ajudar. Porque é pouco, é muito pouco o que eu fazia diante de tudo que o Senhor fez por nós. Amém?
Legal, terceiro voto, nunca se defenda. Aqui tá difícil, né, irmãos? Ô, coisinha difícil, esse é um voto espiritual que eu trouxe para minha vida. Você já viu, irmãos, que desde criança a gente nasce com esse impulso de nos defender? Uma das primeiras coisinhas que a criança aprende a falar é apontar para os outros. É ele. Eu já vi criancinha acabar de fazer uma coisa errada. Eu já vi isso com meus olhos aqui, ó, com a terra nunca há de comer. Vê duas criancinhas bagunçando, alguém derruba alguma coisa, de repente o pai chega bravo e fala: o que é que você fez? Aí o menino faz assim, ó. Aí você olha e fala: ô, pecadorzinho. Olha lá, desde novinho, terceirizando a responsabilidade. A gente fica se defendendo, sabe? E muitas vezes essa ideia que a gente tem de defesa não tem a ver com algo espiritual, tem a ver com essa ideia de que eu quero, como é que fala? Estar bem com os outros. A nossa defesa muitas vezes tem a ver com reputação. E o que é a reputação? É aquilo que outras pessoas pensam sobre nós. E qual que é a grande questão dentro da Bíblia? A grande questão dentro da Bíblia é que o Deus que cuida do seu povo, a Bíblia fala que é o advogado do seu povo, é o juiz do seu povo. Então, em vez de viver uma vida tentando projetar ser quem você é, naquilo que as pessoas querem que você seja, busque ser aquilo que Deus quer que você seja. E deixa que Ele próprio te defenda. Não vale a pena viver uma vida de defesa, de ficar se justificando por tudo. Principalmente quando você converte. Muitas amizades vão te abandonar, muitas pessoas da sua própria família vão te rejeitar. A própria Escritura deixa isso claro. Então, às vezes você não vai conseguir ficar explicando, você não vai conseguir ficar traduzindo, porque as pessoas não querem saber. Elas simplesmente não querem. Então é inútil. O que o Hernandes Dias Lopes me ensinou, que eu nunca mais esqueci? Ele pregou isso lá em Vilhena, sei lá, uns 7, 8 anos atrás. Ele disse, olha, presta bastante atenção, ele falou isso, gravei na minha mente, nunca mais saiu. Ele falou, pare de tentar cuidar da sua reputação, cuide da tua piedade, ou seja, da tua vida com Deus, que Deus vai cuidar da sua reputação. Em vez de você ficar se defendendo, busque a Deus, que Deus vai cuidar da sua reputação. Vale a pena, irmãos. Ser seguidor de Jesus significa estar disposto a receber acusações, retaliações por causa do amor a Ele. E a Bíblia diz, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Quando as pessoas se levantarem contra você, não se justifique. O justo não se justifica. Descanse em Deus e continue fazendo o bem. O que Gálatas 6 nos diz? Não se canse de fazer ao bem, pois se você não desanimar, chegará o tempo certo em que você colherá. Portanto, sempre que pudermos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Ou seja, não se justifique. O justo não se justifica. Não entre em batalhas inúteis, irmãos. Às vezes a coisa mais santa que a sua boca pode fazer é o quê? Ficar em silêncio. Não adianta ficar debatendo com as pessoas. Quando a gente se converte, a gente às vezes tem um ímpeto de querer converter as pessoas na força, né? A pessoa sai, tipo assim, vira um exterminador de ímpio, né? Ele quer que todo mundo se converta. A pessoa faz alguma coisa, vai pro inferno! Aí ele começa a afastar as pessoas. A pessoa fala, você virou como é que fala? Um radical. Aí a pessoa fala, não sou radical. Aí já começa só piora as coisas, irmão. A pessoa tá com um mosquitinho na testa, o cara tenta matar no martelo. Pá! Aí o mosquito some, aquele galão sobe, aí ele fala, ai, desculpa, era pro seu bem. A pessoa com o galo na testa. Tome bastante cuidado, irmãos. Não se defenda, busque a presença do Senhor, tenha uma vida de santidade, tenha paciência, não se canse de fazer o bem, porque Deus vai cuidar do seu povo. E presta atenção, Ele faz isso muito melhor que você. Não fique preocupado com a sua reputação. Grave isso, não fique preocupado com a sua reputação. Se preocupe com a sua piedade, com a sua vida com Deus. Quarto voto, penúltimo. Nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém. Isso é um recado especial para os fofoqueiros. Irmão, onde o amor governa, não existe espaço para fofoca. O fofoqueiro, ele não anda debaixo do favor de Deus, porque ele está disposto a espalhar aquilo que Deus chama para ajuntar e para cobrir. 1 de Pedro 4:8 diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Se você sabe algo que pode ferir alguém, manchar, destruir a reputação do irmão em Cristo, faça um favor a si mesmo e à sua própria alma. Chame o irmão, confronte-o no seu pecado, ore por ele e enterre isso para sempre. Não espalhe, não repasse, não compartilhe mais do que as pessoas precisam saber. É feio falar da vida dos outros.
É feio. Não seja o tipo de pessoa que está sentada numa mesa falando de quem não está ali. Tô avisando aqui, pastor de vocês, muitos de vocês estão andando comigo há um ano. Pergunta para minha mãe. Se eu tô numa mesa, as pessoas começam a falar mal de outras pessoas, falarem coisas feias, eu falo, vamos falar de quem está aqui. Falo mesmo, tô nem aí. Minha mãe sempre fala isso. Quando alguém começa a falar na mesa e eu tô junto, ela fala, daqui a pouco o Bruninho fala, vamos falar de quem tá aqui. Vamos falar de quem tá aqui, cara. É feio ficar falando da vida dos outros. Um filho de Deus não faz isso não. Abre só sua boca, bênção, para falar coisas que glorifiquem ao Senhor, não para ficar espalhando mais maldição ainda. Outra coisa, corte o mal pela raiz. Quando um fofoqueiro se aproxima de você, fala, sai capeta, brincadeira. Não fala isso pra ele, mas corta o mal pela raiz, irmãos. O fofoqueiro não é só aquele que espalha, é também aquele que ouve. Só existe um fofoqueiro que é bom de língua, porque tem um que é bom de orelha. É assim que funciona. O meu pastor me ensinou isso há muitos anos atrás. O Vando, que vocês vão conhecer semana que vem. Ele me ensinou um dia, tinha uma irmãzinha da igreja que era profissional em espalhar fofoca. Profissional. Aí um dia ela chegou chorando, falando que estava arrependida e que precisava de ajuda. E eu todo piedoso, idiota, falei, fala que eu te ouço. Fala que eu te escuto, né? Como diz o programa de TV. E a irmã começou a falar e começou a falar mal da vida dos outros. Lá na frente, descobriram, botaram todo mundo numa rodinha igual a gente faz, bota os fofoqueiros de frente um com o outro. Ela falou, um dia eu estava lá, mas Deus usou o irmão Bruno para me ouvir. Aí o Vando terminou a conversa, me chamou e falou, você está dando ouvido para fofoqueiro? Eu falei, não, mano, mas ela pediu para eu orar por ela no final. Ele falou, e daí? Você caiu numa fofoca gospel. Seu nome estava no meio de rodinha de fofoca. Próxima vez que tiver, Brunão, a casa vai cair pro seu lado. Filho de Deus, corta esse tipo de coisa pela raiz. Se a pessoa tá te falando, fala, cara, vou te dar um truque gospel para você calar a boca do fofoqueiro. Eu sempre faço isso. Quando um fofoqueiro vem perto de mim, a gente sabe que é um fofoqueiro. O fofoqueiro tem a língua tão grande que ela chega antes dele. A gente sabe que é um fofoqueiro. Quando o fofoqueiro vem falar contigo, olha na cara dele, presta atenção, grava essas palavras, pega o código, brincadeira. Às vezes o fofoqueiro chegou em você, olha na cara dele e fala bem assim, o que essa sua fala vai edificar a nossa conversa? Eu duvido se ele vai continuar. Ele vai ficar envergonhado. Corta no talo. Fala, eu vou ser edificado com o que nessa conversa? Corta, irmão. Corta. Fofoca na Bíblia não é algo irrelevante. Fofoca na Bíblia não é um pecado light. Fofoca na Bíblia, a Bíblia nos ensina que Deus odeia quem comete contenda. Deixa eu falar um negócio para você. Por causa de fofoca, tá bom? Famílias são destruídas. Conflitos são espalhados. A fofoca alimenta a desconfiança e promove divisões dentro de casa, dentro da igreja. O cristão é chamado a ser um instrumento de paz, um pacificador, não de guerra. A Bíblia nos chama a construir pontes, não abismos entre as pessoas. Então, extirpe a fofoca da sua vida, porque a gente vai extirpar aqui da igreja. E se for preciso colocar você de frente com mais 2, 3 fofoqueiros, para a gente descobrir quem está fofocando, dar espaço para que a pessoa seja disciplinada e se arrependa, a gente vai fazer, tá? Aí se fazer isso eu vou me sentir exposto e vou sair da igreja. Sai antes então. Poupa o nosso tempo. Porque aqui a gente dá nome sério para o pecado. E por amor à sua vida, por entender que Deus odeia e abomina aquilo que você está fazendo, a gente vai te confrontar para que você se arrependa e não continue do lado de gente que Deus odeia. Você entende? É por amor a você. E último ponto, nunca aceite a glória para si mesmo. Irmãos, esse é um pecado difícil de lidar. Por quê? Porque a gente é viciado em receber tapinha nas costas. A gente é viciado em receber aplausos. E Deus é zeloso com a glória dele. Isaías 42, verso 8, diz, a minha glória não darei a ninguém. Sabe por que Deus não dá e divide a sua glória com ninguém? Não é um tipo de capricho divino, é porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso que nós cristãos acreditamos no soli deo glória, somente a Deus a glória. Por isso que nós vivemos para a glória de Deus, porque somente Ele é digno de receber tudo isso, irmãos. E há uma tentação antiga no coração humano, que é tentar buscar para si glória, buscar para si aplausos, retornos. Você já viu aquela pessoa que quando ela faz algo muito bom, ela quase fala, louvado seja o meu nome. Sabe, ela fica toda assim, espalhafatosa. Gente, essa glória que a gente atrai para nós mesmos, esse senso de validação, sabe o que ele faz? Ele nos afasta da presença de Deus, faz com que o nosso coração se torne cada vez mais autônomo, cada vez mais orgulhoso, e isso mina e arrebenta com a nossa fé.
A gente está finalizando, preste bastante atenção. Vocês estão começando na igreja agora. A gente tem pouquíssimas pessoas, mas ano que vem eu tenho certeza que Deus vai enviar mais trabalhadores. A nossa igreja vai começar a crescer. E daqui uns dias, muitos de vocês vão estar trabalhando de forma mais prática dentro da igreja. Vão estar ajudando na recepção, vão estar ajudando alguns na música, vão estar ajudando alguns na condução do culto, vão estar discipulando outras pessoas. E esse tipo de coisa, se você não cuidar do seu coração, você pode começar a achar que, nossa, eu estou mandando bem, né? Olha como eu prego, olha como eu falo de Deus para os meus amigos. Eita, fulano tá vindo para a igreja. Se não fosse eu, né? A gente começa a achar que a gente é alguma coisa. Tipo assim, nossa, ainda bem que eu tô lá naquela igreja, né? Senão ela não ia para frente. A gente começa a achar que, tipo assim, não, Deus, eu sei que você tá fazendo o seu trabalho aí, mas ainda bem que eu entrei no time para te ajudar, porque não tava dando muito bom. A gente começa a achar que a gente é alguma coisa. E, meus irmãos, sabe o que você é? Absolutamente nada. Menos que pó da terra. Tudo que você tem de bom é Deus. O que tem de ruim é você mesmo, tá? Isso aí é isso. A gente precisa de Deus, irmãos. A gente precisa colocar o nosso coração no lugar certo. A Bíblia fala sobre isso. Jesus denuncia isso em Mateus 6,5. Ele fala que os fariseus, quando eles oravam, irmãos, eles oravam em voz alta. Eles oravam nos lugares mais visíveis. Presta bastante atenção da igreja. O fariseu, ele não queria simplesmente orar. Ele queria sentar na primeira cadeira e na hora da oração ele orar mais alto que o cara que estava conduzindo. Para que todo mundo olhasse para ele e falasse, eita como ora bonito. Eita como esse cara é crente. Aí o texto diz que a recompensa que eles queriam, que era ser visto pelas pessoas, eles já receberam. Aí sabe o que Jesus fala? Você não. Quando você for orar, não fica orando para ser reconhecido pelas pessoas. Vai lá no seu quarto, lá no seu secreto, que ninguém vê, só Deus vê, e ora lá. A Bíblia não está dizendo que você não pode levantar as mãos, você não pode orar alto no culto. Não, ela está dizendo que o que importa é quem vê a sua oração. E esse Deus, ele vê a sua oração silenciosa, no seu quarto, não aquela que você quer aparecer para as pessoas. É isso que você precisa fazer. Toma cuidado, tá? Toma cuidado para não ter uma espiritualidade que tem muito mais a ver com você do que necessariamente com Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que se converte e quer ser o crentão, não porque ama Jesus, mas porque quer ser visto como alguém moralmente melhor que os outros, para ficar dando de dedo e carteirando. Lembra do fariseu? Graças a Deus que eu não sou como esse publicano pecador. É sobre isso, irmãos. Não tome a glória de Deus. É sobre isso. A gente vai finalizar o culto agora. O Senhor honra aqueles que servem por amor. Ele se agrada do serviço invisível dos homens, mas perfumado diante do trono de Jesus. Amém? Toda a glória pertence a Deus. Que Ele diminua, que Ele diminua não, né? Que nosso nome diminua e que Ele cresça. João 3,30. Que Ele cresça e eu diminua. Quando João Batista estava na terra, para finalizar, as pessoas começam a olhar ele e falar, você é muito importante, você é isso, você é aquilo. Sabe o que ele fala? Sou não, gente. Eu sou só um amigo do noivo. E sabe qual que é a alegria do amigo do noivo? Cuidar da noiva para entregá-la para o seu amigo. Olha a dimensão do coração dele. Ele sabia que o noivo era Jesus e que a noiva era a igreja. E ele se coloca como quem? Como amigo do noivo. Aquele que leva ela de carro até o casamento, sabe? Aquele que cuida para ela chegar perfeita para o seu noivo. É assim que você deve ser. Alguém que sabe seu lugar. Um lugar de diminuir para que Deus cresça. Amém? Esses são os 5 votos. Eu já coloquei no médium. Gravem ele, guardem no seu coração. Em nome de Jesus. Amém?